Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, voltamos então ao Fundo Nacional da Reabilitação Urbana. A questão é muito simples, Sr. Ministro. Nós estamos a retirar 1.400 milhões de euros, 1,4 mil milhões de euros, a dinheiro da Segurança Social, dinheiro das reformas, para situações de risco. Nós estamos a retirar esse dinheiro para ser aplicado num fundo imobiliário, é certo que é gerido pelo Governo, mas sem cumprir as regras da contratação pública. Sr. Ministro, olhando para o passado sombrio das governações do Partido Socialista e de tudo que nós conhecemos da contratação pública dos parques escolares e coisas do género, acha que este mecanismo é um mecanismo que satisfaz os portugueses, ou podem estar tranquilos em relação a este mecanismo, Sr. Ministro? Um fundo, repito, um fundo em que são 1,4 mil milhões de euros, é muito dinheiro, Sr. Ministro, para ser feito, para se fazerem obras do Estado por administração direta. Tem que cumprir as regras da contratação pública, Sr. Ministro. Obrigado. Sr. Ministro, para responder, faz favor. Obrigado. Vamos por partes, porque nós não ganhamos nada em estarmos a misturar coisas diferentes e a assustar as pessoas. Nós não estamos a falar da parque escolar, não estamos a falar de ajustes diretos, e não é porque uma senhora vereadora que quer ser deputada ter dito num artigo ou num jornal que passa a ser verdade. Não conhece, eu não sei se é a ordem dos arquitetos, eu só vi uma senhora dizer na capa do I que era igual a um ajuste direto da Parque Escolar. Não tem nada a ver, nada. E, portanto, a senhora deputada começa logo mal o seu percurso político nacional, não é? Tem que ser um bocadinho mais exigente consigo própria. Depois, nós não estamos a retirar 1.400 milhões de euros a ninguém. Ninguém está a retirar. Da mesma forma que o Sr. Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, não retirou do Fundo de Estabilidade... É diferente? Então vai-me explicar a seguir porque é que é diferente. O Sr. Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, não retirou 90% do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social para aplicá-lo para comprar a dívida pública portuguesa. Ele não retirou, ele achou que estava a fazer um grande investimento, não estava, não é? Correu bem. E pegou em 90% do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e comprou títulos de dívida pública portuguesa. Claro, claro. Repare uma coisa evidente, Sra. Deputada, uma coisa evidente que qualquer um de nós sabe, que nem precisamos de ter estudado economia. Nunca numa carteira de ativos, Sra. Deputada, nunca numa carteira de ativos nós aplicamos quase a totalidade do bolo no mesmo ativo. Isto é básico. Os miúdos ali no ISEG aprendem logo no primeiro ano. Pronto, portanto, quer dizer, nós estamos a querer usar aqui, a querer assustar com uma verba que é aplicada num fundo imobiliário, quando o país aplicou 90% em títulos de dívida pública portuguesa, quer dizer. Pronto, ninguém está a retirar nada. O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social faz investimentos, faz aplicações. Sr. Deputado, eu vou-lhe dizer uma coisa. O Sr. Deputado não se queixou, pelo menos aqui, do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social estar a fazer aplicações em fundos privados por aí. Porque, obviamente, faz isso. Porque é a vida do Fundo de Estabilização Financeira. Nós não estamos a falar de dinheiro da Segurança Social. Atenção, que é para nós não confundirmos as pessoas lá em casa. Nós estamos a falar do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que é um fundo de capitalização que aplica a sua disponibilidade em ativos dos mais diversa ordem. Grande parte deles mobiliários. Às vezes mais arriscados, porque não são palpáveis. Mais arriscados que o imobiliário, que esse nós vemos e podemos tocar. Mas isso não sou eu que estou a gerir o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, e a verdade é que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social tem sido muito bem gerido, até porque o seu valor tem subido continuamente nos últimos anos, vai já em 18 mil milhões de euros. E, portanto, eu sou-vos sincero, eu prefiro, sempre garantindo a taxa de rentabilidade mínima que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social quer, eu prefiro que eles investam na reabilitação de imóveis públicos e os coloquem no mercado da renda acessível do que em fundos privados que eu nem conheço. E nem sei. Eu prefiro. Sr. Deputado, eu prefiro. Assumo. Bom, assumo.
Portanto, preferimos que estamos a fazer isso. Mas o Fundo de Estabilização Financeira de Segurança Social, que tem que apresentar resultados... E quanto tempo é que eu tenho? Tem que gerir o tempo, 7 minutos no total. Eu só estive na comissão de inquérito desse lado e não estou habituado a este regime de pergunta e resposta. Vou parar, que é para... Está bem. Voltemos ao fundo de ré. Obrigado, Sr. Ministro. É o Sr. Deputado que vai continuar. Faz favor, Sr. Deputado Costa. Sr. Ministro, eu vou-lhe dizer o que é que nos alertou para essa situação. É que há uma apresentação que já tem algum tempo do seu Ministério que diz precisamente não fase da obra. Diz na apresentação, reabilitar sem burocracias e sem delongas. E diz na fase da obra, não sujeição às regras e aos prazos da contratação pública. Uma apresentação do seu Ministério, não é de nenhum candidato a nada. Sr. Ministro, mas é do seu Ministério, que o senhor tem a responsabilidade. Sr. Ministro, portanto, é da entidade que está a fazer a gestão do fundo, portanto, vem do seu Ministério o fundo, a responsabilidade é o seu Ministro que tem, coloca lá o dinheiro. Sr. Ministro, para que as coisas fiquem claras, para que o Sr. Ministro não venham cá com insinuações, que é um hábito muito velho, eu vou explicar em relação à candidatura ou da eventual candidata, é que, Sr. Ministro, nós no dia 14 de junho, questionámos o Sr. Ministro sobre esta matéria, em que, sob pena, estamos perante uma novela semelhante ao que se passou com a empresa de parques, que lá foi o PSD, o grupo parlamentar que lhe colocou esta questão, que o Sr. Ministro ainda não respondeu. 14 de junho, tenho aqui a pergunta... Está dentro do prazo, Sr. Ministro. Se tivesse respondido, evitável estar-lhe a colocar estas perguntas. Portanto, não venha cá com invenções, permita-lhe a expressão, de hipotéticas pessoas que tenham levantado a questão. Não. Sr. Ministro, ainda bem que pede desculpas, porque fica-lhe muito bem, porque foi o grupo parlamentar do PSD. Sr. Ministro, mas eu vou-lhe dizer quem levantou esta questão. Quem levantou esta questão inicialmente perante as apresentações da empresa que gera o fundo, é que o Sr. Ministro é que está lá a colocar o dinheiro precisamente para as políticas públicas, ou tem o Governo, tem essa responsabilidade? Sr. Ministro, foi a Ordem dos Arquitetos é que levantou este problema. Alertaram para este problema, que é um problema real, ou seja, o Governo está a colocar dinheiro da Segurança Social no fundo para a gestão imobiliária, para fazer obra e para fazer obra sem contratação pública. São os próprios senhores que o dizem, não somos nós, Sr. Ministro. É isso que tem que justificar. Se quiser mais alguns segundos, é que convém não arrebentar com o tempo todo. Eu tenho mais questões para lhe colocar, Sr. Ministro, se quiser esclarecer melhor esta circunstância da Ordem dos Arquitetos. Faz favor, Sr. Ministro. Obrigado. Bom, sobre as ordens dos arquitetos, eu não sei o que é que lhe posso dizer, eu só posso dizer que se eles fazem uma apreciação crítica, eles estão errados. Qual é que é o problema de eu poder dizer? Até parece que estamos aqui, que tocamos em alguma coisa que não podemos dizer, estão errados. Ouça, estão errados. Sabe porquê que estão errados? Sim, estão errados. O que é que eu lhe diga? Quer que eu lhe diga que eles têm razão? Olha, eu já não sei se o Sr. Deputado estava cá, eu vou-lhe explicar. Em primeiro lugar, já aqui tive a oportunidade de dizer, o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado é um fundo imobiliário, não está sujeito às regras da contratação pública. Não está sujeito às regras da contratação pública. Já 4 vezes. É supervisionado pela CMVM e pelo Banco de Portugal. E tem um procedimento que é rigoroso, transparente e não tem nada a ver com os filmes que tentaram e que tentam propagar. Sr. Deputado, acompanhe com atenção, não sei, olha, vou gastar o tempo todo, mas é importante, porque as preocupações gasto tem que responder. O que é de fazer? A Fundistamo cria um sistema de bolsas de equipas de projeto, que tem 3 fases, a constituição destas bolsas de projeto. As equipas de projeto manifestaram interesse de participar e de integrar esta bolsa, 492 equipas de projeto. Depois é feito um concurso com regras muito exigentes e apertadas. Candidataram-se 300 equipas de projeto. Depois, estas 300 equipas de projeto está em fase final, avaliadas por um júri constituído por 12 especialistas nas mais diversas áreas da construção civil e da arquitetura. Pronto, as ordens foram convidadas, a dos engenheiros participa. A dos arquitetos não participa, não quis, mas não passou a ter razão por causa disso. As candidaturas são avaliadas por um júri.
Isso já aqui disse. Está em fase de conclusão. Depois desta avaliação, vão ser constituídas 4 bolsas, com características onde são exigidas competências diferenciadas. Uma bolsa para a reabilitação de construções antigas para habitação. Outra bolsa para a reabilitação de construções antigas para residências de estudantes. Outra bolsa para a reabilitação de construções de betão armado para habitação. Outra bolsa para a reabilitação de construções de betão armado para residências de estudantes. Portanto, constituem-se estas bolsas de equipas de projeto com este processo muito exigente. 492 disseram que queriam participar, lançou-se um concurso, candidataram-se 300, há um júri que fez a seleção e distribuiu para estas 4 bolsas. Depois, para cada projeto em concreto, por exemplo, o Miguel Bombarda, é perguntado às equipas que estão em cada uma das bolsas se têm interesse em participar no projeto dessa obra em particular. Caso o número de equipas interessadas seja elevado, será realizado o sorteio de uma shortlist. 3 equipas para obras com custo estimado até 1 milhão de euros. 5 equipas para obras com custo estimado superior a 1 milhão de euros. Vou terminar. As equipas da shortlist depois submetem propostas a um concurso de ideias para o projeto em causa. As propostas serão avaliadas anonimamente por um júri independente em função da complexidade da obra em causa. E depois o projeto é adjudicado à equipa vencedora. Sr. Ministro, também temos isto é um projeto de ajuste direto. Também temos um short time, portanto Obrigado. Temos de terminar. Senhor Deputado, tem o tempo para fazer as perguntas que quiser e o Sr. Ministro certamente terá a oportunidade de responder quando entender. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Certamente o Sr. Ministro irá responder a todas as questões que eu vou colocar durante o debate. Sr. Ministro, questões muito concretas e fazendo a conclusão, o Sr. Ministro disse 4 vezes, é verdade, 4 vezes, foi muito claro, que não vai cumprir as regras da contratação pública. Falou, não é mentiroso, falou verdade, não vai cumprir as regras da contratação pública. Disse 4 vezes, é verdade, não é mentira, portanto não vai cumprir. Sr. Ministro, vamos falar um pouco, portanto, uma matéria que está umbilicalmente ligada, que tem a ver com a questão do arrendamento acessível, que está ligada a esta questão. E a parte curiosa é que o Governo avançou com o arrendamento acessível, portanto, o PSD chamou-lhe melhoral em determinado tempo, nem faz bem, nem faz mal, mas ainda assim viabilizámos, e é um melhoral. É a nossa leitura sobre a medida, porque, aliás, está-se a ver a eficácia da medida. Sr. Ministro, a questão concreta sobre o arrendamento acessível, nós já verificámos, isto está muito ruído, já verificámos que arrendamento acessível não é nada, mesmo com a demonstração que o Sr. Ministro tentou fazer. Não ligamos, estive muito atento. O arrendamento acessível não tem nada, não tem mesmo nada. E, aliás, vai ter uma curiosidade, Sr. Ministro. Ao mesmo tempo que o Governo avança, 4 anos depois, é certo, com o arrendamento acessível, a Câmara de Lisboa avança com um programa autónomo. Ou seja, Pedro Nuno Santos versus Medina. Camarada versus camarada. Ou seja, os camaradas do futuro do Partido Socialista avançam em circuitos distintos na concorrência direta num programa, em que, na prática, Medina, Presidente da Câmara de Lisboa, desmente precisamente a eficácia do programa que o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos quer apresentar. Ou seja, quando ele diz e apresenta os valores tudo a metade. Eu sei que o Sr. Ministro vai dizer que está enganado, já está a dizer, quando estiverem on, está enganado. Ou seja, que ele estará enganado, o Presidente da Câmara de Lisboa. Ele lá saberá, portanto, cada um corre na sua pista, mas o que é certo, Sr. Ministro, é que o arrendamento acessível, ele não está a trazer nada, demonstra a ineficácia, como o Governo, eu não apoio ninguém, como em relação às matérias do Governo, no primeiro direito, que a execução é zero, a casa eficiente, que a execução é praticamente zero, tudo que são aquelas políticas de ineficácia sobre esta matéria, o Governo efetivamente esconde-se em chavões e depois os resultados são o que são. Mas, Sr. Ministro, algumas matérias muito concretas. Como é que vai ser o seguro? Quem vai pagar o seguro? Quanto é que vai custar o seguro? Já há valores para o seguro de renda? O Sr. Ministro, já agora, curiosamente, para demonstrar a ineficácia da medida, também vai dizer, bem, se calhar vamos ter que introduzir os subsídios de renda junto ao arrendamento, palavras do Sr. Ministro, no arrendamento acessível para que se torne mais eficaz,
para os mais desfavorecidos. Portanto, eu li na comunicação social, certamente a comunicação social faz tudo direitinho. E o Sr. Ministro, ou não, mas o Sr. Ministro assim o dirá. Então, no arrendamento acessível, diz que vão ser necessários subsídios de renda para os mais desfavorecidos. E, aliás, coisa que os amigos da Geringonça detestam, nem querem ouvir falar desta história dos subsídios de renda e coisas do género. Tudo que seja a favor de senhorios, portanto, ou que se sinta que seja a favor de senhorios, portanto, é qualquer coisa que os incomoda. Mas, Sr. Ministro, a questão é concreta. A ineficácia é demonstrada quando o programa em si não funciona. Ainda não sabemos ao certo como é que funcionam os seguros de renda associados ao arrendamento acessível. Quando é que vão pagar? Quem vai pagar? Sr. Ministro, e já agora, para terminar, também tentar saber, concretamente, quantos contratos é que já estão realizados nesta matéria, já que está com uma expectativa tão positiva, é sinal que há uma procura intensa em relação ao programa. Estamos curiosos para saber. Eu também já utilizei o meu tempo, Sr. Ministro. Exatamente. Com pena, mas acredito que o Sr. Ministro vai responder. Muito obrigado, Sr. Deputado.